Olá, meus queridos desbravadores. Aqui é o F. Hoje falaremos sobre um capítulo terrível de nossa história. O ano é 1877. O lugar, Brasil. Um país vasto e diversificado, repleto de paisagens exuberantes e uma rica tapeçaria cultural. Mas, neste ano, algo sombrio estava prestes a se desenrolar. Um gigante desperta no coração da nação, uma besta adormecida de calor e desespero. Seu nome? A Grande Seca. Este evento catastrófico não foi apenas uma anomalia climática, mas um verdadeiro teste de sobrevivência para milhões de brasileiros. Tornar-se-ia um cadinho, testando os limites da resistência humana e expondo a crua realidade de uma nação lutando com sua própria identidade. Famílias inteiras foram forçadas a abandonar suas casas, migrando em busca de água e sustento. Não é apenas uma história de um desastre natural, mas uma acusação severa da falha política e do sofrimento humano em larga escala. As autoridades da época foram incapazes de fornecer o apoio necessário, deixando muitos à mercê da fome e da sede. O Nordeste brasileiro, o sertão, não era estranho aos caprichos da natureza. Esta região, conhecida por sua beleza árida e resiliência de seu povo, enfrentava desafios constantes. Mas a seca de 1877 trouxe uma devastação sem precedentes. A seca era um pesadelo recorrente, uma ameaça constante à espreita sob a superfície da vida cotidiana. Mas 1877 foi diferente. A intensidade e a duração da seca transformaram a paisagem e a vida das pessoas de maneiras inimagináveis. Não foi apenas uma estação seca, mas um ataque implacável, um monstro meteorológico que deixaria uma marca indelével na terra e em seu povo. As plantações murcharam, os rios secaram e a terra, outrora fértil, tornou-se um deserto estéril. As chuvas falharam, os céus tornaram-se de bronze, e a própria terra parecia rachar e gemer sob o sol implacável. A população, desesperada, olhava para o céu em busca de um alívio que nunca chegava. A Grande Seca de 1877 não foi apenas um evento climático. Foi uma tragédia humana que moldou o futuro do Brasil e deixou cicatrizes profundas na memória coletiva da nação. O Brasil, uma terra de vasto potencial, ainda estava encontrando seu caminho como nação. Em 1877, o país estava em uma encruzilhada, tentando equilibrar suas tradições imperiais com as pressões de um mundo em rápida mudança. A vastidão de suas paisagens refletia a diversidade de seus desafios e oportunidades. Os efeitos da abolição da escravidão em 1888 ainda reverberavam pela sociedade, deixando um rastro de turbulência econômica e social. A transição de uma economia baseada no trabalho escravo para uma economia de trabalho livre não foi fácil. Muitos ex-escravos encontraram-se sem terra, sem trabalho e sem apoio, lutando para encontrar um lugar em uma sociedade que ainda os via com desconfiança. O governo, ainda apegado aos vestígios do império, parecia distante e mal equipado para lidar com a crise iminente no norte. Dom Pedro II, um monarca ilustrado, tentava modernizar o país, mas enfrentava a resistência de uma elite conservadora que temia perder seus privilégios. As reformas necessárias eram muitas vezes adiadas ou implementadas de forma ineficaz. A situação dos sertanejos, os habitantes do sertão, permanecia amplamente ignorada. Seus apelos por ajuda perdidos nos corredores do poder. Vivendo em uma das regiões mais áridas e inóspitas do Brasil, os sertanejos enfrentavam desafios diários que eram incompreensíveis para aqueles que viviam nas cidades mais prósperas do sul. Os ecos do progresso, tão evidentes nas cidades movimentadas do sul, não alcançavam o árido coração do sertão. Enquanto o Rio de Janeiro e São Paulo começavam a se industrializar e a prosperar, o sertão permanecia preso em um ciclo de pobreza e isolamento. A infraestrutura era precária e os investimentos do governo raramente chegavam a essas áreas remotas.
Aqui, a vida era uma luta constante contra os elementos, uma dança delicada entre a sobrevivência e o desespero. A seca era uma ameaça constante, transformando a terra em um deserto estéril e forçando as pessoas a buscar água e comida a grandes distâncias. A resiliência dos sertanejos era admirável, mas até mesmo eles tinham seus limites. As pessoas eram duras, resilientes, acostumadas a arrancar uma vida do solo implacável. Eles cultivavam o que podiam, criavam animais e faziam o melhor para sustentar suas famílias. A comunidade era unida, com todos ajudando uns aos outros a sobreviver. Mas a seca de 1877 testaria seus limites, empurrando-os ao extremo da resistência humana. Foi uma das piores secas da história do Brasil, causando fome, doença e morte. As histórias de sofrimento e perda dessa época são um testemunho da força e da determinação do povo do sertão, que, apesar de tudo, nunca perdeu a esperança de dias melhores. Os primeiros sinais de problema eram sutis, quase imperceptíveis. As chuvas, que geralmente chegavam em um dilúvio vital, estavam atrasadas. Depois, eram escassas. Sussurros de preocupação transformaram-se em murmúrios de inquietação enquanto os céus permaneciam teimosamente azuis, desprovidos das nuvens vitais. A terra, antes cheia de vida, começou a mudar. Os vibrantes tons verdes da vegetação desbotaram, substituídos por um pálido amarelado doentio. Rios e riachos, a força vital do sertão, reduziram-se a um fio, suas águas outrora abundantes, recuando para revelar leitos secos e rachados. Os animais, pressentindo o desastre iminente, tornaram-se inquietos, sua usual placidez substituída por uma energia nervosa. Gado, cabras e ovelhas, com suas costelas começando a aparecer através dos pelos ralos, vagavam sem rumo em busca de pasto cada vez mais escasso. O palco estava montado para uma tragédia de proporções épicas. A seca apertou seu domínio. Dias transformaram-se em semanas, semanas em meses, e ainda assim as chuvas se recusavam a vir. O céu, sem uma única nuvem, parecia zombar da terra sedenta. O sol batia com fúria implacável, como se estivesse determinado a extrair cada gota de vida do solo, assando a terra até que ela rachasse e se partisse. As rachaduras se espalhavam como cicatrizes, testemunhas silenciosas da batalha entre a terra e o céu. O ar, espesso com poeira e desespero, era difícil de respirar. Cada respiração era uma luta, cada passo um desafio. As plantações murcharam e morreram. Suas folhas antes verdes agora eram apenas sombras secas de seu antigo eu. Seus restos esqueléticos permanecendo como testemunho mudo do desastre em andamento. A terra, outrora fértil, agora era um cemitério de sonhos agrícolas. A fome, aquela companheira constante dos pobres, começou a assolar a terra. Famílias inteiras, já lutando para sobreviver, agora enfrentavam um inimigo ainda mais implacável. Começou a assolar a terra. As pessoas vasculhavam o solo seco em busca de qualquer coisa comestível, mas encontravam apenas desespero. O clamor por chuva se ergueu, um apelo desesperado ecoando pela paisagem árida e estéril. As vozes se uniam em um coro de súplica, cada palavra carregada de esperança e desespero. Um apelo desesperado ecoando pela paisagem árida e estéril. Procissões religiosas, lideradas por padres e beatos, serpentearam pela poeira, suas orações subindo ao céu como fumaça. Lideradas por padres e beatos, serpentearam pela poeira, implorando aos céus por misericórdia. Rituais antigos foram realizados, sacrifícios oferecidos, na esperança de que algum poder superior ouvisse suas preces, implorando aos céus por misericórdia. Rituais antigos foram realizados, sacrifícios oferecidos, tudo em uma tentativa desesperada de apaziguar a ira divina. As pessoas se agarravam a qualquer esperança, por menor que fosse.
tudo em uma tentativa desesperada de apaziguar a ira divina. Mas os céus permaneceram surdos aos seus apelos. O sol, um olho malévolo observando seu sofrimento. Mas os céus permaneceram surdos aos seus apelos. O sol, um olho malévolo observando seu sofrimento. A cada dia que passava, a esperança diminuía e a terra se tornava mais árida. O sol, um olho malévolo observando seu sofrimento. A seca não era apenas uma falta de água, era uma prova de resistência, uma luta pela sobrevivência em um mundo que parecia ter esquecido seus habitantes.